pensei que você que ia me dar o convite. Não, não tem, não. Não tem isso. É você que entra na live e aí eu te chamo. Foi mal, desculpa aí. Não tem nada, não. Eu tava falando com a Daiane. Eu Ah. falei, Daiane, cadê a Batista toda? Imaginei que ia estar aqui 100 pessoas na live hoje, com esse povo tudo, Batista. Menina, esse povo dos batistas, pode deixar assim, porque o negócio aqui tá meio tenso. Mas você vai ficar torta, ó. Você vai ficar Ai, assim ai, também, não. peraí. O pessoal dos batistas não é acostumado com live, sabe? Acho que eles estão meio... Sei. Agora sim. Tô meio com medo. É! E aí eu postei aqui pra chamar o pessoal, a galera toda. Eles estão acostumados muito lá no Face, sabe? Deixa eu ver. Agora sim. E aí? Vivi, é assim, como eu te falei, né? Eu tô com uma série de lives desde a semana passada, acho que antes da semana passada, um pouco no final de semana, falando sobre lugares, né? E estudos fora do país. Na verdade, assim, quem está estudando fora do país ou quem trabalhou fora do país, como que é a vida de uma pessoa que trabalhou e estudou. E eu tive essa ideia e eu fui lembrando de várias pessoas que já moraram em outro país ou que ainda moram. Inclusive, tem a Cauana, que era da nossa igreja, ela foi para Cuiabá e casou, e aí foi com o marido para o Canadá. Olha. Aí fizemos uma live com a Pietra, que estuda, ela fez high school, que é o ensino médio, e fez a universidade lá. Aí ela falou todo o processo e tal. Aí falei com uma menina que é da Nova Zelândia. Na verdade, ela era daqui e foi embora para lá e morou nos Estados Unidos, morou na Irlanda e agora tá na Nova Zelândia, casou, teve filho e tá assim. Uhum. E aí, assim, cada um vai falando da sua experiência, vai falando do que conhece do país mesmo, né? Basicamente, essas meninas estudaram, mas a Cauane não. A Cauane foi mesmo para trabalhar. Aí nós fizemos uma live com a menina que morou na China, fez a universidade lá. Uau! Depois... não, cada dia é um país diferente. Pois né? Que maravilha! Aí na sexta-feira fizemos uma com a Erika, que era fez doutorado na Dinamarca, parte do doutorado lá. E agora você aqui conversar com a gente. Ai, que tudo! Né? Fico lisonjeada. Muito feliz pelo convite. Espero poder contribuir. Sim, não tem como, né? Eu falei assim, nossa, a Vivi morou em 2 países tão maravilhosos da Europa, que muita gente quer viajar para lá, inclusive eu não conheço ainda. Uhum. E eu queria saber mais, assim, o que você... A gente até conversou, né? O que fez você mudar daqui, de perto da sua família, e falar assim, não, vou para outro país. Não sei se você foi primeiro para Portugal, depois... Portugal primeiro. Para onde que você foi? E aí, como que foi? Por que foi? Me conta assim. Conto tudo! Olha, primeiro, sabe quando a gente chega naquela época da vida que você quer uma vida diferente, fala assim, não, eu vou mudar do país porque eu sei que eu vou ganhar mais, que eu vou viver mais, né? Coisas diferentes, experiências diferentes. E pensando em mudar de vida mesmo, eu escolhi Portugal. Por que primeiro Portugal? Foi estratégico, porque para entrar é mais fácil, né? Para você entrar para a Europa, geralmente as pessoas escolhem Portugal ou Espanha, né? Que aí você estando dentro da Europa facilita mais. Só que foi algo bem chocante, porque assim, eu não conhecia nada, era muito inexperiente, muito tímida, e de repente minha primeira viagem foi para Portugal. Cheguei lá, Cíntia, 9 horas da noite, era dia, fiquei louca com aquilo. Né? Verão, você foi no verão? Fui no verão, em julho. Até porque tem Nossa Senhora de Fátima lá, né? Então
é mais fácil os turistas entrarem. E foi, assim, muito bom a experiência. A experiência foi maravilhosa, porque lá eu tive que, literalmente, perder minha timidez. Porque eu tinha complexo de inferioridade, eu não tinha coragem de perguntar, desculpa, eu não te entendi. E os portugueses de Portugal falam assim, sabe? E muito rápido, e pra dentro. Tá percebendo? E eu, meu Deus, eu não tô entendendo nada. É outra língua. E aí você vai com o pensamento assim, ah, fala a minha língua, vai dar certo. Isso, vai criar beleza. Meu primeiro contato foi com um velhinho. Eu não entendia nada do que ele falava. Nada, 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 nada. E falava muito rápido. Eu achava, sabe, que... eu ia chegar lá e não ia ter problema nenhum com o idioma. Me ferrei, porque realmente eles falam muito rápido pra dentro, sabe? Percebes? E aí eles falavam assim... Essa brasileira aí, ela fala cantando. Ela fala muito lento. E não tinham muita paciência comigo, sabe? Aí eles não têm paciência com a gente quando vai falar em outro país. Eles não têm. Não tem, né? Realmente. Gente, como pode? O brasileiro é muito... Nossa, tem um prazer, né? De quando chega aqui uma pessoa de fora, eu vou ajudar, eu vou fazer isso, pode deixar. Leva a pessoa no lugar. Na Europa é um pouco diferente, né? Eles são fechados, né? São fechados demais. E aí só estava começando. Aí fui começar a procurar emprego. Senti uma certa dificuldade pelo fato de ser brasileira. Eles têm, assim, uma certa resistência, sabe? Porque, brasileiro não é muito bem visto. Pelo menos foi o que eu senti na pele, né? Porque... normal, em qualquer lugar. Então, o jeitinho brasileiro, que é muito famoso, né? Em todo lugar. Mas eu sou tão fiel comigo que o meu primeiro emprego foi juntamente com os portugueses. Então eu trabalhava, olha o nome, móveis de todo mundo e paga pouco, tudo junto. Perto de Setúbal, sabe? Perto de Lisboa. E assim, a carga horária era bem pesada. Eu morava em Aires. Eu fui morar numa quinta assim que eu cheguei. Você morava sozinha? Não, na época eu era casada. E aí eu tinha um pavor de morar em fazenda. Pavor do silêncio. Foi lá que eu comecei a fazer amizade com quem eu odiava, que era o silêncio. Inclusive hoje eu escrevo sobre o silêncio, sabe? Quem sabe futuramente aí vai vir um livro com o tema A Voz do Silêncio. Começou lá. Olha que foi uma experiência chocante. Na época, meu ex-marido, ele saía de madrugada e voltava 11 horas da noite, então eram os 3 períodos praticamente longe. E eu senti bastante, sabe? E aquele vento de inverno, de terror, para quem tá fora. Não, foi difícil a adaptação. Aí depois nós fomos para Setúbal, ficou mais fácil, sabe? E lá em Portugal, eu sofri muito com relação a andei muito e eu só tinha um tamanquinho daqui do Brasil. E os escravos colocaram sempre, não é paralelepípedo, porque até é alinhado, mas é literalmente pedras, sabe? E pra você ver como que eu era, oh meu Deus, tão inocente, tão medrosa, eu gostei muito da comida de Portugal, sabe? É bem sustante, tem sustância, mas eu sentia muita falta do arroz do Brasil. Esse foi bem... a gente sempre Hã? A gente sempre sente mesmo, porque o arroz não é comum nos outros países. É comum aqui, não em outros países. Exatamente. Principalmente na Europa. Batata, eles gostam de batata. Muita batata, muita batata. E parece que não me sustentava. E aí, o que foi bem interessante, essa eu nunca vou esquecer. Eu gostei muito do pão com chouriço. Você conhece chouriço? Sim, nossa, eu não gosto. Nossa, eu comecei a amar porque me sustentava.
E aí, eu cheguei lá no Conveniência, não tem? E tinha. E todo dia eu almoçava pão com chouriço, que era. Bacalhau eu comia muito com grão de bico. Só que é muito forte também, né? E aí eu falei, não, vou comer pão com chouriço, porque me sustenta e eu gosto muito. E aí eu cheguei na conveniência e tinha tido um incêndio. Mas isso você ainda não trabalhava, né? Não trabalhava. Você já tá. Uhum. Não trabalhava. E aí, Cíntia, eu cheguei na conveniência, tinha pegado fogo. E eu, Misericórdia. nossa, o dono tava assim, desesperado, né? E eu, na maior inocência, perguntei: será que sobrou algum pão com chouriço? Menina, você não tem noção. Ele falou: como é que é? Eu falei: eu só queria um pão com chouriço. Você não percebe como é que está, né? O meu estabelecimento e tal. E fui chorar, porque você chora muito quando você chega, né? Tudo novo, absolutamente tudo novo. Fui pro Porto. E aí eu sentei no banquinho lá da praça, e chegaram os americanos. Foi muito top. Eu lembro que eles falavam house, né? E eu não sabia nada, nem o idioma. E eu pensava chorando, que esse povo quer house uma hora dessa, sendo que eu tô chorando porque eu queria o pão com chouriço. E eu queria vir embora, foi bem. E eles falavam, estavam perguntando, na verdade, onde que era a minha casa, né? Foi bem legal. Uma coisa que eu gostei muito foi de trabalhar com os portugueses. Eu era. Só que o que eu achei chato foi que eu tinha que passar por portuguesa. Senão, eu não vendia. Eu tinha que ter Entendi. o sotaque deles, sabe? Agir como eles, vestir como eles. Mesmo assim, ainda ficava assim um pouco. Ah, essa portuguesa aí tá. E como que é a roupa de português? É muito diferente da gente, assim? Ah, no inverno, lá não neva, né? Assim, muito difícil. Mas é muito frio e chove muito. Então, assim, bota é a nossa chinela aqui no Brasil. E eu sou Sim. apaixonada. Então, assim, é interessante, igual na Alemanha também, quando é inverno, nossa, só o rosto de fora, né? Vou no mercado, pullover, como é que chama aqui? Tipo gorro, É gorro, né? isso, luva, bota, sobretudo, para ir no mercado. Então, eles se vestem muito bem. E no verão, eles gostam de mostrar, porque eles querem o sol, né? E eu apaixonei no estilo de vestir. Quando eu ia para a igreja, eu congreguei numa batista lá. Pastor Vidal e pastora Noêmia me ajudaram demais, demais da conta. Lá eles fazem grupo familiar naturalmente, sabia? E lá foi quando eu fiz pantomima, sabe? O teatro mudo. Sim. Com o rosto. Então, foi a primeira vez que eu fiz lá, não sabia como que era. Eu lembro que era um teatro na praça e o pecado era a cadeira. Estava escrito não toque. E foi interessante, Cíntia, que esse projeto eu trouxe para a Barra do Garças. Aí a gente colocou como Evangelizando com Arte. Foi assim uma época maravilhosa. A gente trouxe a pantomima, trouxe a forma de evangelismo deles nas ruas. A gente parou o Porto do Baé na época de um zoeira. E com o rosto pintado, a gente tinha um abraço grátis. Foi assim muito bonito. Aprendi muito com os batistas, com os portugueses, né? Aham. E também o café deles é bem caprichado, né? E as madaleines, que Concordo. são os bolinhos maravilhosos. Toda casa de português tem, de português, como se diz. E eles gostam muito de te receber em casa, com a mesa posta, sabe? Eles gostam de ser. Eles parecem muito com os brasileiros. Eu senti mais diferença na Alemanha com relação à receptividade, né? Uma coisa interessante: quando a gente andava no centro, era incrível, sem nenhum erro. A gente olhava tava vindo um brasileiro de lá, não tem um casal, uma galera. A gente já falava assim: ei, como é que você tá? De onde que você é do Brasil? Porque é nítido.
diferente. O jeito de andar, o jeito de vestir, né? E claro, o jeito de falar também. E a sua rotina? Quando você começou a trabalhar, você entrava que horas no serviço? Como que era o. Eu senti bastante, porque lá eu tinha que pegar 2 ônibus e para chegar na onde eu trabalhava, né? Eu morava em Ais, perto de Setúbal eu trabalhava. E foi complicado porque eu saía 7 da manhã, 6 da manhã, e como eu só tinha 2 horas de almoço, não tinha como eu voltar para casa. Então, Nossa, você ainda tinha. Porque costuma ser meia hora? exato, e lá tinha 2. Eu preferia meia hora, tanto é que eu fazia só meia hora. Porque não dava tempo de voltar. E eu não queria ficar parada, né? Então, a gente comia, a gente ia almoçar junto na casa de um funcionário, uma funcionária, sabe? Ou ali no centro mesmo, eles gostam muito de peixe, né? Peixe ali é. Nossa, na verdade, gostei muito de comer os peixes de Portugal. É bem diferente. Com batata, né? Maravilhoso. Sim. E aí eu voltava à noite para casa. E o que era legal, tipo, à noite, 10, 11 horas da noite, todos os dias, não tem? E aí, Portugal tem muitos idosos, né? E a Sim. cultura mesmo, quando são, como a pessoa é viúva, eles vestem de preto todos os dias, né? E eu Ué, tia, tinha pra sempre? para sempre. É Capaz. até estranho, lá como Portugal é pequeno, então são mais prédios, né? 5, 10 andares no máximo. E aí eles estendem as roupas pro lado de fora na. Como é que chama? Tipo, varandinha. E aí fica nítido. Eles gostam muito de plantas e as roupas, quando é viúvo, preto. Tudo preto. Tudo preto. Gente. Eu achei assim bem interessante. E eu tinha 2 vizinhas, a Maria e a Dona Mariana, 99 e 100 anos. Nossa. Fofa demais. Se o corona baixar lá, Deus, né? Porque. Pois é. E eu vou te falar que elas falavam assim, meninas, tu vais derreter? Eles falavam que eu ia derreter, porque eu tomava banho todo santo dia. Ah, isso que eu ia te perguntar. Isso daí é bem característica, né? Eles lá de Portugal, eu sei que a mãe da Meire falou também, quando ela foi, disse que eles não tomavam banho todo dia. Não, gente. Mesmo no verão, nem no verão. No verão, aumenta um pouco, mas não tem o costume de ser todo dia. Tudo bem que no. Ó, vou te falar como que era a casa delas. Não tem aquela haste que tem uma bacia? Tipo uma haste de. Na entrada da casa tem aquilo ali e um pano dobrado. É onde eles tomam banho, tipo asseio, no inverno. Tudo bem que não, de verdade, não tem como. Você sabe, Não né? precisava. Hã? Não precisava. Não. Ouvi, posso te falar uma coisa? Não tem. Olha, eu morei em Minnesota, norte dos Estados Unidos, divisa com o Canadá, e eu peguei temperatura 29 negativo. Lá era inverno 8 meses, onde eu morei. Eu tomava banho antes de ir para faculdade e depois que eu voltava. Até o pessoal brincava no laboratório comigo, né? Porque eu tinha aula no laboratório, eu fazia estágio no laboratório e depois eu ia para aula. Aí o pessoal falava assim: como assim você toma banho antes de vir para trás? O que você fez à noite para você precisar tomar banho? Você não precisa tomar banho desse tanto, não. Eu falei, gente, é mania. Falou, não, menina, você não precisa tomar esse tanto de banho, não. Aí eu recebi uma americana aqui em casa, que tipo era meu pai na fé, né? Ele que me apresentou o grupo familiar lá em Minnesota, né? Sim. Ele fazia grupo familiar na minha casa. E aí ele veio aqui me visitar. E aí a gente foi na cachoeira, levei ele na cachoeira. Quando a gente voltou, eu falei assim, deixa eu tomar um banho que eu vou dar aula. Ele falou, tomar banho? Você acabou de vir da cachoeira, por que você quer tomar banho de novo? Falei, porque lá eu tomei banho de tomar, não de lavar, de passar sabonete, não sei o quê.
Ele, não, já tava bom, não precisa de tomar banho, mas não. Tá vendo? É desse jeito. Eles acham um absurdo. Eles falam que vão tirar a proteção da pele. Proteção da pele é tomar banho direito. Todo dia. Ah, e detalhe. Elas ficavam... eu também peguei altas temperaturas depois na Alemanha, que a gente vai falar. Mas eu não tinha, assim que eu cheguei, não tinha aquecedor. Uai, como que você fazia, Lu? Não tem como viver aquecedor lá. Posso falar a verdade? A casinha era da altura de um cachorro. Tipo, 1,20 m. 1,20 m fora da casa. Na segunda casa que eu morei. Gildinha, ich liebe dich auch. A galera ali, ó. Daiane. Agora isso né? Você viu aqui? Ai, que tudo. Amada, e aí eu tomava banho na bacinha, chorando, porque lá faz frio de cortar mesmo. Por isso que ela falava que era maluca. Porque depois que a gente conseguiu, porque lá tem a coleta seletiva naturalmente, então as pessoas que vêm de fora, eu mesmo mobiliei a minha casa, e olha que tinha até lustre, com o lixo dos portugueses. Mas isso é normal mesmo, até nos Estados Unidos é assim. Então, eu achei assim, maravilhoso, maravilhoso. E... achei que... Márcia, realmente, desse jeito. Nossa, credo, como que pode, gente? Eu não dou conta. Depois eu te conto, me lembro o que aconteceu na Alemanha com um português, tá bom? E aí... Vou anotar. Porque... Isso, fala assim, lembra o que aconteceu com o Rui? Lembro dele, faz muito tempo, ele não vai estar aí. Mas olha, eu tomava banho todos os dias para ir pro serviço e quando eu voltava do serviço. E na água fria, que doía. Você sabe que dói, né? Sim. Hoje em dia... graças a Deus, eu morei em casa de estudante, depois eu morei dentro da universidade, então eu tinha a Lavonté, o aquecedor. Nossa. Só que eu e a Meire, a Josmeire, né? Nós fomos viajar para Bolívia e teve um dia que a gente estava no deserto. A gente acampou 3 dias no deserto, mas era hotel e tal. Só que a água era quente se você pagasse, um negócio assim. E aí tá, à noite tinha água quente. Quando foi no outro dia cedo, a gente tomava banho para sair, tipo 6 horas, era 5 e... Na verdade era 5h40. A gente queria água quente, eles falaram, não tem água quente essa hora, é só à noite. O que vocês... Não, que a gente quer tomar banho, a gente quer lavar o cabelo. Todo mundo assim. Meu, a gente tomou banho, acho que tava menos, estavam 5 graus. Nossa! Acho que tava menos, porque no meio do deserto a gente não sabe, mas nós tomamos banho, lavamos a cabeça, 5 graus, 3 graus, tá? Tomamos. Graças a Deus. Morrendo, assim, doía, chorando. Nós tomamos banho. Aí, tá vendo? Não mata ninguém, gente. E foi interessante, depois a gente conseguiu o aquecedor, né? Então eu tomava banho mais tranquila, mas assim, demorou um tempo. Por isso que hoje eu não tenho problema com água fria. Eu amo água fria. Eu ainda tenho. Se você me vê andando nas águas quentes, você fala, que menina fresca, porque me queima. Eu não dou conta. Agora, água fria, a Daiane sabe, a Gildinha que tá aí, ó. Sabe que eu amo demais. Você para de frescurite, né? E aí, a questão cultural, assim, que você olhava, que é muitos museus, muita arte, como que é lá? Eles são muito cultos? Me conta sobre isso. São. Olha, eu tiro por base pelo meu pastor, tiro por base pelos pregadores, pelos irmãos. Eles são naturalmente cordiais, sabe? Naturalmente culto, a forma de agir. Brasileiro é esparolado, não sei o quê. Eles gostam dessa alegria, até que gostam, porque eles são muito... o tom de voz eles mantêm. Contidos. Eles são muito contidos. São. Por isso que eles gostam muito do italiano e também do brasileiro. Tanto é que quando o meu ex-marido ia pregar, todo mundo adorava. Porque ele tinha aquela forma eloquente de pregar, sabe? E a gente também, no jeito de falar. Então, tipo, quando vai te abordar, você pede uma ajuda
Com relação ao endereço, é muito bom dia, tudo bem? Olha, você vai. Tá... Ah, peraí, não, deixa eu botar. Não, não tem isso, entendeu? Deixa eu chamar aqui, vou pensar. Não, não, não aumenta o tom de voz, por favor. E o que é interessante, os filhos, igual do meu pastor, olha a Leidiane ali também, gente, Lutz, todo mundo. Ó, os jovens, eles, tipo assim, são culturalmente já acostumados a, fez 18 anos, meu filho, sai da casa da mamãe, não tem essa de esperar casar, não. Porque agora papai e mamãe quer aproveitar a vida, já fez, tinha que fazer pra você, então pega descendo. Lembra quando eu falei que aqui no Brasil não é assim, não é uma regra, né? A pessoa pode muito bem voltar para casa dos pais, ou lá não. Partiu a Alemanha, uhul, eu vou junto. Então, assim, a cultura em si é muito diferente e também os horários. Sofri na Alemanha também. Mas os horários, inclusive a formalidade na hora de... Eu acho muito bonito isso, eu acho que o brasileiro tem que valorizar a mesa posta. Na hora de comer, sabe? Até na rádio, quando eu trabalhava, tinha um hashtag almoçando com a Vivi, né? E eu gostava muito de te frisar essa importância da família para tomar café, para almoçar e para jantar juntos. Com a mesa toda posta, toda linda, sabe? Mesmo que seja de forma simples, mas é a hora sagrada. Então agora, para-se tudo, nada de WhatsApp, de televisão ligada, de som. É a hora de olho no olho, tete a tete, saborear aquela comida que eles preparam com tanto amor e carinho, sabe? E eles cozinham mesmo igual a gente aqui ou não? A comida, igual você falou, é só batata e um tipo de carne e tal. Na verdade, o português gostam mais do pão em si. Tchau, Michael. Eles gostam. E o pão, deixa eu te contar. Hoje, deixa eu te contar o que aconteceu. Porque os pães portugueses são geralmente feitos na brasa. São pães enormes, bem escuro e duro. Então, eu até feri a minha boca porque eu não sabia comer. Eu queria que fosse fofinho, não tem? E aí é o natural. Então eles comem carne com pão. Na Alemanha mais batata, né? Mas lá eles priorizam muito o pão, não é no café, é no almoço e na janta. E é esse pão bem com sustância. Por isso que aqui no Brasil hoje eu gosto de pão do meio, né, Daiane? Branquinho e sem aquela partezinha de trás. Porque eu gosto dele fofinho, não tem? Uhum. E claro, deixa eu te contar. Fui tomar ceia em Portugal. Pensa. E eu fui, e aí, um copo desse tamanho, eu falei, é hoje. Que aqui um pouquinho lá tinha um copo enorme. E aí chegou a minha vez, tudo formal, silêncio, né? Aquela calmaria. E eu mandei. Eu nunca tinha tomado vinho na minha vida. E lá, da Santa Sé, é o vinho do Porto. Você não tá entendendo? O esforço que eu fiz. Alto teor de álcool. Nossa, e pra quem nunca tinha tomado, eu tive que fazer caras e bocas. Hã? Você já deu uma zuretada na hora. Vixe! E eu quis jogar pra fora porque queimou tudo. Aí eu, meu Deus, pequei. Cultura, né? Depois eu fui ver que não tem nada a ver. E gosto muito, inclusive. Eu adorei. Foi muito bom, muito bom. E a formalidade do culto, tá? Muita reverência. Incrível. É muito bonito de se ver. As crianças, todas quietinhas, elas são muito comportadas. Muito! É assim, de fazer uma inveja. Tem que fazer intercâmbio. A nossa igreja tem que a gente tem que fazer uns intercâmbios para lá, para a gente trazer essas coisas para cá, para o Brasil. Boa ideia! Assim os pais vão conseguir também, né, a cultuar, sem precisar tirar. Porque é incrível. Muito bonitinho, sabe? Tudo.
E as roupinhas, tudo, sabe? Bem bonitinho, assim, bem quietinho, fofinho. E uma coisa que é difícil é quando eles se apegam mesmo. Eu fui num retiro espiritual com eles. Se você vê a organização, é tipo um encontro da videira, não sei se você conhece. É o encontro. Conheço. Conhece? Naquele estilo. Mas assim, olha, a organização é de tirar o chapéu. E é todo mundo, criança, jovem, adulto, mas não tem que ficar gritando. Tá na hora de almoçar! Que horas que eu tô fazendo aqui, Senhor? Me ajuda. Duas. Tá na hora de matar a fome, não tem. Alguém de uma hora falou assim, você tá no... O que cortou? O que? Não, uma colega minha falou assim, não, você tá no país errado. Apesar de que eu sou muito espalhafatosa, sabe? Eu sou muito brasileira mesmo. Eu gosto de abraçar, de ser assim e tal. Eu sou muito extrovertida. Mas também tem hora que pra tudo, né? Exatamente, tem hora pra tudo. E a gente estranha, querendo ou não, mesmo sendo brasileira, né? Tipo, uau, Claro. aqui poderia agir dessa forma, né? Ou agir daquela forma, mas como é cultural, se a pessoa não vivenciar isso, acha que não é nem real essa disciplina, né? Em tudo, em tudo. Ah, deixa eu te contar. Aí a primeira vez que eu conheci o mar foi lá em Portugal. Serra, Ó, que chique. Serra da Rábida. Chique! Foi um mico que eu passei. Primeiro. Minha filha, todo mundo que vai morar fora paga mico. Não tem um que não É paga. normal, Não né? tem como. Gente, Conta os meus, porque o meu é inúmeros. Tem tantos que já tem. é bom que fica assim pra você rir o resto da vida, né? Eu levei cada rasteira, porque as praias tinham umas ondas muito fortes. Pra quem só conhecia a ondinha de jet ski do Rio Araguaia, pensa. Tomou jacaré. E a água não é gelada, não? Eu tava no verão, não achei tão gelado. Eu não achei, mas o pessoal achou. Mas é porque eu sempre gostei de água fria. Eu já tinha passado pela prova lá da água. Eu banhei na Alemanha com. Acho que a temperatura da água estava -5. Mas eu tinha que banhar. E... Eu gritei. Entrei e saí gritando, mas eu fui. Aí, deixa eu te contar. O que aconteceu comigo? Fomos eu, meu ex e mais um casal de brasileiros que moravam lá fazia tempo. E aí chegaram, coincidentemente, dois casais de alemães. Tiraram a bermuda, tiraram, ficou de biquíni. Aí eu fui olhando, tiraram a parte de cima, inclusive o biquíni. Uai, era praia de nudismo. Não era? Deus me livre, eu pensei que era, que eu tava lá. Ah, Não era normal fazer topless. Menina, eu rodei a baiana. Topless. não, mas só assim, mas a parte de baixo eles tiraram? Não, não. Só a parte de cima. Ah, tá. Só a parte de cima. É meio que pra eles Mas mesmo. assim, a gente saiu antes disso acontecer, eu acho. Foram tocar baralho, eu assustei muito com isso. E uma coisa que eu não tive uma necessidade de ir no mar pegar alguma coisa para comer. Cheguei a passar isso e fui comer mexilhões. Conhece? Hum. Eu não sabia cozinhar Uhum. aquilo, menina. Menina do céu, eu tive que trabalhar muito meu psicológico para poder conseguir comer. Mas você foi pra comer isso ou você comprou? Como foi? Fui pegar no mar. Ah, vixe. Tive necessidades, e aí a gente tinha que comer. Eu já estava cansado de macarrão com atum, atum com macarrão. Há muito tempo comia isso. E o pão de lá. E aí a gente foi pegar os mexilhões no mar, nas rochas, né? Menina, eu acho que eu demorei umas 4 horas para cozinhar aquele trem. Mas foi bom. Eu comecei. Aí é a primeira vez que eu comi lula, sabe? Aham, eu gosto. Eu amei. Amei.
Falei, uau, é comigo mesmo. Só que o pessoal que tava comigo não gostou de jeito nenhum. Chega da água na boca. É, depende, né? Cada um tem um gosto bem particular, né? Então, só para avisar, pessoal, vocês que estão entrando agora, a gente está fazendo uma série de lives com pessoas que estudaram e moraram fora do país, fora do Brasil, e estão contando como que foi a experiência, sobre a cultura. Então, tá tudo dentro desse pacote. Só para o pessoal saber. Vai lá, Vi, continua. Então, Aí você ficou quanto tempo em Portugal? eu fiquei só um ano. Já tô. Em Portugal. Em Portugal, fiquei só um ano, sabe? E aí, Sabe, 6. né? E eu, nossa, gente, foi uma experiência maravilhosa. E assim que eu consegui o visto de um ano, foi quando a gente migrou para a Alemanha. Que aí é Aí você conseguiu qual visto? Visto de residente ou visto para trabalho mesmo? para trabalho. Para trabalho. E aí, desse que foi liberado, a gente podia morar em qualquer lugar também, trabalhar na Europa, né? Foi quando a gente foi para Alemanha, coração da Europa, né? Querendo ou não, só perde para a China. Mas Hã? por que Alemanha? Então, a economia só perde para os Estados Unidos, era o coração da Europa, né? Perde para os Estados Unidos, Japão e China, se não me engano, era a quarta economia mundial. Então, tipo assim, ó, nós vamos para crescer mais, né? Portugal já deu. Aí foi quando a gente foi para a cidade que se chama Bad Oldesloe, perto de Hamburg, norte da Alemanha. Aí, mamamia, aí foi os outros 500. Não. Como que vocês. Primeiro, né? Você foi já sabendo onde você ia morar ou você chegou lá de cara e coragem e assim? A gente tinha feito um contrato por foto, porque você tem que mandar foto para eles aprovarem, né? E já tinha um contrato pronto. Então a gente foi já com o emprego garantido, né? A gente foi trabalhar com os italianos, Hélio Campio e Giacomin. E eles falavam italiano ou alemão. E a gente, mal português. Muito fácil. Menina, você não tá entendendo. Olha o meu primeiro contato com o italiano. Primeiro meu chefe. Nós chegamos de madrugada. Ai, eu me escondi atrás das malas, porque a gente tinha que ligar e o chefe não estava lá no local, a gente desencontrou. Nós somos de ônibus, então foram 2 dias de ônibus, né? Passei uma luta nessa viagem, porque Maria, literalmente de primeira viagem, quando todo mundo falava, me colocaram medo, porque lá é muito frio, nevava. Então, menina, eu fui com 3 calças, 3 blusas, uma jaqueta. Eu comprei um coturno muito pesado, que tinha que andar na neve. Só sei que eu tirei a roupa quase toda dentro do ônibus. Porque eu sofri demais. Ué, mas você foi qual é? Eu fui no inverno, só que dentro tinha um aquecedor que tava... Aquecedor. Exatamente. Então eu não me toquei, né? Foi tenso, foi muito tenso. O pessoal fuma muito, né? Então fumava dentro dos ônibus. Foram 2 dias difíceis. E aí a gente não parou no ponto determinado. E foi tenso, até a gente conseguir ligar. E aí, quando eu cheguei no local, tinha o italiano, o Antônio, e ele só falava italiano, sabe? E eu daquele jeito. Nós passamos. Nossa, foi... Não, e naquela época não tinha nem o Google Tradutor. Que dia! Não sabia nem o que era isso. Não tinha. Olha, nós passamos e fomos ver, tinha chegado, tudo deu certo, muita luta. O local onde a gente ia ficar. Lá era Arte Café San Remo. A gente trabalhava com gelato mesmo, com sorvete italiano, né? E aí, eu passei e não fechei a porta, né? Ele entrou na frente e eu passei. E ele, chiudi la porta, Titiolina. Eu, hã? Chiudi la porta, bravo, sabe? Eu não, só falava assim, não capito. E achava chique.
Menina, ele pegou pelo meu cabelo, naquela época era muito cabelo, enorme, me levou até fora da porta, fechou a porta, mandou eu ler Chiudere la porta por piacere, hai capiche, Cicciolina? E eu, meu Deus, isso tudo é pra fechar uma porta? Meu. Minha amada, eu chorei tanto, tanto, que eu já estava esperando o que ia acontecer comigo. Detalhe, nós somos os primeiros a chegar e assim, a gente trabalhei com, olha, Iugoslávia, Kosovo, Tchecoslováquia, Turquia, Albânia, Portugal, os portugueses, os espanhóis, os mexicanos, foram gente do mundo inteiro, árabes, tudo lá. Foi chegando a prestação. E ninguém falava nem sequer espanhol no início, porque era um povo sem ser dos latinos-americanos. Então, o chefe, depois de muito custo, entendia o que ele estava me dizendo. Nossa. Que era o quê? 3 meses para você falar alemão. Ou italiano. E italiano. Então tá. Obrigada, irmão. Muito fácil. E aí, você não está entendendo, Daiane. Olha só o meu segundo contato. Desesperada, com muito medo, tudo novo, né? A gente fica muito insegura, eu já era. Aí o chefe, o mais temeroso, ele tinha um olho verde e outro azul, o Hélio Campion, quase 2 metros de altura, 2 metros de altura, se for 1,98, enorme. Para falar que ele era o Frankenstein para mim. Aí. Alemão, né? Alemão tem essa característica. Tem, enorme. E aí, obrigado, Ivanildo. E aí, o que aconteceu? O chefe chegou lá e falou assim, Vivian, vai de lá e domando que você estava que voleva. Eu, hã? Não parle, porca. Eu, porca, eu entendi. O chefe estava me dizendo, depois eu entendi, Vivian, vai lá naquela mesa e pergunta aos alemães o que eles querem. E eles são tão cultos assim, que você não pode falar sabe? Isso não é palavra. É, desculpe, não entendi. Por favor, responda. Sempre assim. E eu? Menina do céu. E aí ele, vai de lá e domando o que você estava que eu vou levar? Até que eu entendi que era para ir lá naquela mesa com 15 alemães, perguntar o que eles queriam em alemão e trazer pro Bedin pro pessoal fazer as deixas, as taças de sorvete. A única coisa que eu sabia era que bitte schön, que eu falava errado, que na verdade é bitte schön, né? Quando tem o trema, a boca é de I e o som é de OU. Então, bitte schön, só que eu bitte schön. Aí, imagina os alemães falarem com um cardápio na mão. Ich möchte gerne ein Stracciatella-Becher bieten, ein Erdbeerbecher bieten mit vielen Sahne oder ohne Sahne. Dá pra entender? Não dá. Aí eu voltava chorando. Não capito niente, não capito niente. Vai de lá e aí, como que... Aí você aprendeu assim nessa luta de vai e vem, ou você... Na raça. Você foi... Sério? Na raça. Eu tinha um dicionário específico de português para o alemão, só que eu fiquei com ele, acho que não foi um mês, porque eu esqueci ele no mercado, no carrinho. Aí eu disse, porque lá, menina, isso eu indico para todo mundo, tá? Que for, se você encontrar, porque eu não encontrei mais. Tipo assim, dicionário específico para o brasileiro aprender alemão com o nosso sotaque. Então, assim, facilitava muito. Só que eu era enjoada, porque eu olhava um brasileiro que depois chegou, que tinha 10 anos de Alemanha e falava errado. E eu, com muito custo, hoje perdi um pouco, mas eu queria falar igual eles. Então, eu chegava e bitte schön. Beleza, esse bitte schön era por favor, que naquele momento significava o que vocês querem. Só que aí tem quando você vai aprender um idioma, tem a outra fase. Você entende, depois você tem que falar, né? Menina do céu, aí vai eu nessa luta. Voltava, eu, tipo assim, de 10 pedidos eu filtrava 1 ou 2. Aí eu voltava de novo. Eu lembro que a primeira vez que eu fiquei sozinha no café, sem tradutor, sem nada, né? Uma mulher toda chique,
perguntou assim, we fill your alfinete. Eu só entendi o alfinete. Aí eu falei, no. Ela, we fill your alfinete. Aí eu, no. Ela, tipo, que cara. Eu vi que eu não me dei bem nessa resposta, ela foi embora. Aí chegou o brasileiro que tinha nesse dia lá, e eu falei pra ele, a pessoa chegou e falou alguma coisa com alfinete. Só que eu botei alfinete aqui. Ele riu tanto. Porque ela estava perguntando que horas que eu fechava. Nossa, tudo a ver, né? Bem tudo a ver. Tudo a ver. E aí eu, nossa, por isso que eu falei no. Não foi assim. Aí depois foi interessante que depois ela voltou, fez a mesma pergunta, né? Outra pessoa, na verdade. E aí eu consegui responder, né? Com muita dificuldade, meio assim, aquela que você me ensinou. Obrigada, Mari. E aí foi quando eu comecei a perder o medo, literalmente, de perguntar as coisas, sabe? De me virar. E quando eu comecei a trabalhar na Alemanha, eu comecei de baixo, literalmente, lavando, que é bem diferente, né? Limpando, cozinhando. Aí naquela época o povo gostou muito da minha comida, porque além do brasileiro usar muito tempero, né? O chefe gostou tanto e a galera que teve prejuízo. Ah, e deixa eu te contar, essa eu preciso. 5S, né? Que é o programa. O Silingeval, o Leopoldo conhece muito bem, né? O 5S, né? O programa que surgiu no Japão. Então, é o senso de utilização, limpeza, saúde, ordenação e autodisciplina. Lá, eles têm isso naturalmente, então eu senti na pele. Quando eu mudei de cargo, fui cozinhar antes de ir para a gelataria, o chefe chegou e falou assim, tu sabe fazer pasta, Viviane? Pasta a gente compra pronto, chefe, no mercado. Uma titiolina. Aí ele fala, eu estou falando de pasta, que era macarrão. Bolonesa. Falei, macarrão com carne moída, ó, tiro de letra. A única coisa que ele pediu foi, mantenha aquecido até 3 horas da tarde. Que aí todos os colaboradores vêm um por um, almoça 20 minutos e volta, né? Assim eu fiz. E o brasileiro melhor sobrar do que faltar. Menina, o povo comeu da largura da boca. Não foi do jeito. Bolonesa é totalmente diferente de carne moída. Tem que ter o lolo, tem que ter todo o processo, a cenoura. Não, é muito difícil. Eu achei que era só macarrão com carne moída. E aí chegou 3 horas, pontualmente, e perguntou: o que você quer com essa nova quarta? Eu entendi que ele tá perguntando o que é isso. A pasta, chefe. Tipo, eu aprendi a falar macarrão em italiano, né? Mas nessuno mangiato? Ninguém comeu? Falei, fiz merda, né? Aí eu desculpa. Aí eu, todo mundo. E por que sobrou tanto? Uai, chefe, é melhor sobrar do que faltar, né? Como que você fez macarrão? Falei, como assim? Eu tive que desenhar pra ele. Aí eu falei, pegava quente da torneira, deixei aquecida, fiquei um pouco de óleo. Quando a pessoa chegava, eu esquentava o macarrão na água, depois colocava os o molho. E o pão, que a gente comia muito pão. Por isso eu ganhei 20 quilos lá na Alemanha. Até hoje eu tô com eles. Porque era macarrão e pão todo dia, no almoço, na janta. Aí o chefe perguntou assim... Lugar mesmo. Hã? Lugar frio, a tendência também é da gente não gastar tanta caloria, normal. E comer, né? O metabolismo trabalha mais lento. Então, menina, eu senti na pele isso. O que aconteceu? O chefe perguntou quantas gramas de macarrão eu calculei para cada colaborador, quantos ml de água para cada grama e o sal pro total. Só tá de brincadeira. Matemática no macarrão? Aí ele não tava de brincadeira e ele falou assim, se amanhã... Não, ele falou assim, ou você manda tudo com essa taroba, ou você come tudo isso aqui, ou eu desconto o seu salário. Menina, tinha sobrado, sabe aquela Tupperware de 12 litros? Enorme, assim? Tinha sobrado aquele macarrão. Você não colocou dentro do
levou para casa, não? Pois é, podia ter pensado, mas eu achei que ele ia achar bom, porque tinha sobrado. Aí eu chorei muito, eu achei, eles falam com muito amor, né? Tipo, eles são bem agressivos. E ainda mais com os alemães. E aí eu falei, não, chefe, desculpa, escusa, mas da próxima eu vou aprender. E aí eu tive que aprender a cozinhar para eles. O dia que eu fiz o frango, ele perguntou se era pombo. Nossa. Porque era pequenininho. E eles comem quase a metade de um frango, porque é só o frango, não tem arroz, não tem feijão, né? E kartoffel, que é batata. E aí eu quero te contar, Sempre. né? Aí eu fiz uma amizade, a primeira que chegou, a Ariana, a gente se fala até hoje. Ela é de Kosovo e ela só falava alemão. E ela chegou chorando. E eu não sabia o que fazer, desesperada, ela só chorava, ela só chorava. E eu tentei acalentá-la dando o ombro. Só isso, porque eu não sabia o que fazer. Foi interessante. Até hoje a gente é amigo, né? Ela me ajudou muito lá. E aí foi quando chegou que eu quero te falar do português. Lá eu continuei minha rotina depois eu fui trabalhar na sorveteria, né? Eu continuei os meus banhos diários, uma ou duas vezes. Eu peguei também, mas acho que foram, o máximo que eu peguei foi 26 graus negativos, neve, muita neve, né? Então, mas eu tomava banho. E chegou ao ponto, né? Você sabe que pode levar lá fora que você toma banho e não morre por isso. Brasileira, brasileiro em qualquer lugar. Então, e aí? Aí você tava falando que ia contar do Rui lá. Deixa eu só escrever aqui do que a gente tá falando, que senão o pessoal entra na live e às vezes não sabe do que é. Exatamente. A Larissa tá aí, prima. Beijo pra você. Saudade. Aí, com direito como é que fala? Bandeirinha. Bandeirinha? Aham. Depois, me fala pra eu te contar da Copa. Tá, tô anotando. É, porque essa é a minha memória. Tá, e o Rui? Gente, então, português, em Portugal mesmo. Ele morava há muitos anos em Paris e foi trabalhar com a gente. E no primeiro dia ele não tomou banho. Segundo, O Rui é o quê? português, Ah. mas tinha morado muitos anos em Paris. Não, piorou aí que não ia aprender a tomar banho mesmo. Já entendeu tudo. Claudinho, um beijo pra você, meu querido. Aí, o que aconteceu? Segundo dia, terceiro dia, quarto dia, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Já estava insuportável. Insuportável. Mentira! Imagina, 7 horas da manhã, você com aquele cheiro, para não falar aquele odor insuportável. Mas é isso que eu não consigo entender. Eles não sentem, porque não pode, gente. Eu acho que cauteriza. Sério, eu já tive 2 experiências assim, inclusive uma no Brasil. Só que com o pessoal. Deixa eu contar. Eu morei com uma menina. Na verdade, eu morava com vários alunos, né? Aí eu morei com uma búlgara, um búlgaro e uma brasileira. E na outra casa de estudante tinha 2 ucranianos, 2 poloneses, um colombiano. Mas a casa era conjugada, então era um tava na casa do outro toda hora, né? Uhum. Aí essa da búlgara, e não é porque os búlgaros são assim, não. Era ela, exclusivamente ela. Porque eu fui perguntar pro pessoal que tava lá e a gente teve que comunicar a diretoria. E falar assim, olha, ela não toma banho há uma semana. A menina cheirava, ela estragava a nossa sala. A gente não conseguia ir na sala por causa do cheiro. Nossa, é muito forte. A gente colocava bom ar na sala. Sério, para ela se tocar. E eu era mais próxima dela, assim, mais amiga. E eu chegava e falava assim,
O nome dela é Fátima. Fátima, você não quer tomar um banho e tal? Depois você mexe no computador, vai lá tomar banho, aproveita agora que ninguém tá indo, né? Aham. Ela, depois. Desculpa, é porque minha bateria tá. Aí eu pus pra carregar aqui, mas ela tá indo. Aí ela falou assim: não, depois eu tomo, depois eu tomo. E eu, gente, essa menina toma banho. Aí a gente teve que reclamar pra pessoa que a gente fazia o estágio, né? Lá, pra falar pra ela, na língua dela lá. Que estava insuportável. Mas ela não sentia, né? Olha que absurdo. Não sei, cara. Não sei como que pode. É incrível. É assim, como que eu acho que a pessoa acostuma tanto, igual você trabalhar. Eu já trabalhei em curtume também. E quando você passa longe, você já não sente. Mas depois você acostuma estando lá. Incrível. Eu acho que acontece isso. Porque é assim, surreal a pessoa acostumar sentindo o fedor e ficar bem, né? Você chegou e falou com ele ou não? Vocês nem chegaram? Sim, várias vezes, todos os funcionários. Um beijo pro Claudinho que cancelou a aula de inglês dele pra ficar aqui na live. Hashtag até depois do fim. A Larissa também. Deixa eu te falar, todo mundo fez reunião, toma banho. Toma banho. Não preciso, por isso que na França tem as melhores fragrâncias. Por isso que de verdade, os franceses têm uns perfumes maravilhosos, porque eles substituem o banho pelo perfume. Então imagina isso, 4, 5 meses sem tomar banho. Fica horrível. E com dor de cabeça. Aí o chefe chegou a falar com ele, mas... E barba? Ai... Nada contra a barba, mas imagina se a pessoa não toma banho, imagina como que era. E aí ele foi demitido, porque ele não banho. Olha que absurdo. E todo mundo era contagiado com aquele fedor, 7 horas da manhã. Os alemães, gente, nevando lá fora e eles tomando sorvete. Porque tem um sorvete quente, né? E aí, imagina isso, 7, 8 horas da manhã com aquele fedor. E passar o dia inteiro. Era dor de cabeça, mau humor que dava. Até que ele preferiu ser mandado embora do que tomar banho. Olha, isso é muito grave, gente. Que isso? Muito grave. E não, esse cara aí é doente. Aí já... E eu tive então, você sabia que os brasileiros são o pessoal mais cheiroso? Limpo. Lindo. Limpo e cheiroso. Demais. E que veste super bem, né? Eu acho, sim. Eles se vestem bem, as calcinhas são diferentes, o design. Aí vamos na experiência do lago artificial. Gente do céu. Eu vi chegando... ainda bem que eu fui de biquíni, ainda bem. Chegou um cara todo bonito, de terno, sabe? Você vê quando ele tava saindo do escritório com a pasta, tudo chique, e chegou nesse lar, é um lago artificial. E eu estava conversando de frente com a Ariana, inclusive, e vi ele tirando a roupa. Aí tirou o terno, tirou a calça. É normal trocar de roupa sem banheiro. Eu saí gritando e entrei dentro da água com muita vergonha. Meu Deus, isso eu não sabia, não. Eu falei, e não tem banheiro. Eu falei, Ariana, não tem banheiro? Não, pra quê? É só tirar aqui. Eu falei, ainda bem que eu vim com meu biquíni. Eu não ia tomar banho, nunca. Normal, tirou a cueca, colocou a... Tava de costas, sabe? Eu fiquei desesperada, Cíntia. Eu saí correndo, gritando, entrei dentro do lago com água fria que eu nem senti. Pronto. Ficou lá, Senhor. igual o mundo, no laptop. Te juro. Desesperador. E tava frio nesse dia? Não, tava até quente, assim, tipo uns 19 graus, né? Dava pra... Eles gostam, esse clima pra eles tá ótimo, né?
Aham. 19 graus, 20 graus, então eles estavam amando e normal. Falei, gente, que absurdo. O povo aqui é muito liberal. Aí foi quando eu fui começar a conhecer culturas diferentes, formas de pensar absurdamente diferentes do que eu vivia, do que eu conhecia, sabe? E uma das frases que eu aprendi, das is normal, Vivian, que eu ouvi muito, das is normal, Vivian, é tipo, isso é bem normal. Eu falei, pra mim nunca foi normal, nunca vai ser normal. Mas enfim, fui me adaptando, sabe? E quando os alemães são muito fiéis, eles são assim, pelo que eu conheço, pouco, mas eles são muito bons em disciplina. Olha, Absurdamente. Hã? alemão, né, minha filha? Eu tenho descendência alemão. Por isso que meu irmão Ah, desculpa isso, eu coloquei o nome dele de Tillingebauer por minha conta. Pois é, mas é bem assim mesmo, na chincha. E menina, e não sai fora não, você leva. Olha, até para ir na casa, se você chegar adiantado, eles não abrem. E se você chegar atrasado, você não entra. E eu Já fiquei sabendo. E você tem que sempre levar alguma coisa se você for jantar na casa da pessoa, né? Não sei, pelo menos um vinho, alguma coisa assim. Exato. Você nunca chega de mãos vazias. E é tipo assim, ou é um prato mesmo, ou a sobremesa bem caprichada, que eles nem, tipo assim, já é natural deles. Se você foi convidado para ir, chegue no horário. Tire o sapato. Acho que todo lugar da Europa, né? Aham. Tire o sapato para entrar e já tem o lugarzinho, acho tão bonitinho para você colocar o chapéu, o gorro, o cachecol, sobretudo, né? Aí, brasileiro é brasileiro, certo? E infelizmente, nós não somos bem-vindos em alguns lugares e algumas situações. E aí eu fui no mercado, recém-chegada, e só porque eu peguei a bola e fui sentir a bola que eu queria comprar, eu fui tirada como se fosse uma ladra. Porque, tipo assim, ela tá querendo roubar aqui com esses trajes, porque eu não tava recém-chegada, minha roupa não tava adequada para ir no supermercado, porque você vai de salto fino, né, cachecol, sobretudo, normal. E eu não estava adequada, e eles acharam que eu era uma ladra, só para você ter uma base. E aí eu não sabia falar alemão, né? Então eu saí muito humilhado desse mercado lá. E foi bem tensa essa situação de sentir a forma que eles enxergam os brasileiros. E uma coisa, você sabe que as brasileiras ou os brasileiros são assediados em qualquer lugar, né? Então você não precisa ser bonita, aquela coisa. Eu fui tão assediada que quando falava brasileira, carnaval, aí começava já te olhar rebolando, sabe? Assim, insinuando e tal. E eu, meu Deus, evangélica, bem fechada. Eles não acreditavam que eles recebiam um não de uma brasileira. Mesmo depois a gente se separou lá, então eu estava solteira, né? Como eles não acreditaram que eu poderia simplesmente dar o não porque eu não queria, eles começaram a achar uma justificativa. A Vivian tá solteira e não fica com ninguém, não namora, sempre a gente leva o não, é porque ela é lésbica. Menina, o dia que eu descobri que era por isso, teve o Piero, o italiano, que me viu vindo de um cinema com 3 amigas, 2 polacas e a Ariana. E como a gente não tinha tempo, 17 horas trabalhadas por dia, 15, a gente foi no kino, no cinema, né? E aí ele entendeu, falou, é por isso que você fala não pra todo mundo, porque vocês 3, ó. Aí começaram a falar que a gente era lésbica, eu me senti muito ofendida porque ele me conhecia.
E aí, passou um tempo, sei lá, umas 4 semanas, ele encheu a gelataria de pétalas vermelhas, flores naturais, buquê, me pedindo perdão e falando que eu era a nora que a mãe dele sempre sonhou em ter. Porque ele viu que não precisa ser lésbica para você dizer não lá fora, sabe? Mas eu senti, assim, o assédio uma coisa bem, bem séria. Foi bem séria para mim. E o medo de sair. Eu tinha muito medo de sair. E aí eu fui convidada para ir para um aniversário com um cara mais... Ele era... Sabe aquele cara que andava com segurança? Que é o mais famoso, de jogar tênis, futebol. E ele me convidou para ir no aniversário dele. Você acredita que eu não tive coragem de ir? A única da cidade ali, daquela baixa, como é que fala? Os pobrezinhos, né? Da região. Que foi convidado fui eu. As minhas amigas, todo mundo da gelataria não acreditou. Mas eles já estavam esperando a brasileira, entendeu? A única brasileira. Aí eu falei, não vou, não vou. E foi assim, ele nunca tinha recebido um não na vida, né? Faruk, ele era turco. Falei, sempre tem a primeira vez. E aí foi quando eu comecei a entender como que funciona a Europa, como que são os brasileiros, como é importante você ser o que você é, independente de qual local você esteja, você leva os seus princípios junto, né? E aí eu comecei a saber me portar numa mesa, comer com italianos. Eu ofendi os italianos sem saber, só porque eu pedi ketchup e maionese. E colocou na pasta. Eu coloquei na pizza. Ah, na pizza também eles não... Ixi, você tá doida. Menina, e foi com os meus chefes, com a família deles. E eu, natural, falei, tem ketchup e maionese? Nossa, o garçom já fechou a cara pra mim. Aí eles olharam assim, falei, eu não acredito que você tá pedindo ketchup e maionese pra tirar o sabor da nossa pizza. Mas eles comem lá pelo menos com garfo e faca, né, a pizza? Sim, garfo e faca, tudo bonitinho, com etiqueta, tudo certinho, sabe? Porque quando foi nos Estados Unidos eu tinha recém-chegado também. E aí eu fui numa pizzaria, tava com o pessoal assim. Aí, pizzaria italiana mesmo. Uhum. O dono veio, cumprimentou, falou: isso aqui é uma brasileira, estudante, chegou agora, tal. Aí apresentamos, isso aqui. Aí eu falei assim: cadê os talheres, né, pra gente poder comer a pizza? Ele olhou assim: hã? Não, aqui é a América, minha querida. Você vai comer assim, ó. Pegou a pizza na mão e pôs no meu prato. Nossa! Vai comer com a mão. Então tá, né? Já aprendi. Comi os negócios caindo no prato. Não, gente. Mas enfim, é cada experiência. Mas era italiano puro, italiano. Sim. Mas já tinha acostumado com o jeito americano, porque é o jeito, né, que o pessoal comia, então. Você aprende muito sobre como detalhes fazem a diferença lá, né? Inclusive na cozinha, principalmente. E eles, uma coisa que eu achei interessante que o Brasil deveria adotar, e lá eu senti mais na pele, foi a questão da coleta seletiva. Ajuda muito. Eu tinha que colocar os lixos de madeira, tipo, na terça-feira, os não recicláveis na quarta, sabe? Eles têm uma disciplina muito, muito boa. Eles são muito disciplinados. A minha amiga que já veio pra casa 2 vezes, a de Stephanie, eu fui convidada pra ir, não, na verdade eu não fui convidada pra ir pra casa dela, a gente pegou o metrô e a gente teve que parar na casa dela. Eu não entrei. Porque não era uma visita que ela tinha se preparado para me receber. Eu fiquei lá fora. É coisa... Entendeu? Esperei ela pegar as coisas que ela precisava pra gente ir pra Bachterheider, que era uma cidade perto de Bad Odersloe. E eu achei aquilo assim, uau. Tipo, pra gente é estranho, né? Eu tô aqui com ela, só nós duas, ficando na porta.
que aí você, você não pode entrar. Você queria falar? Oi? A Copa? Copa do A Mundo. Copa? Naquele ano, deu Brasil e Alemanha. Você tava Eu lá. tava lá. E, Vixe. gente, a gente comprou umas 4 ou foi 5 bandeiras do Brasil. Todas foram roubadas. Eles estavam por aqui com o Brasil. Você não tá entendendo. Eles queriam e eles tinham certeza que ia ganhar do Brasil. Não foi do 7-1. Foi do 2-1. Ah, tá. E aí, na época do Ronaldinho, a gente não tinha mais. A gente tinha muitos brasileiros e eu tinha só 10 minutos para assistir. E eu era pega pelo cabelo, porque eu queria assistir mais, esquecia de voltar para a gelataria. E o Ed me tirava. Agora é minha vez de assistir. E a gelataria não podia ficar sozinha, né? E aí foi quando o meu chefe. Isso aí eu fiquei com pena, porque eu já tinha falado com os meus chefes, que eram italianos, que tinha ficado para trás há muito tempo, que eu queria assistir em Berlim, né? Afinal, pensa, nossa, ao vivo, já estava tudo certo. Só que aí ele ficou muito rabiato, muito nervoso, porque tinha ficado para trás, e tinha muitos brasileiros lá, então não teve como ele me liberar. Mas foi, assim, algo maravilhoso, porque a gente ganhou em cima deles, e a gente eles faziam caretinha nos jornais, porque eles só deixaram para falar do Brasil no final. Tipo, quando eles chegaram na final com a gente, porque eles tinham certeza que ia ganhar. E como eles ganharam, eles perderam, né? Na verdade, foi o segundo. Mas eles já estavam preparados para a festa e todas as cidades alemãs já estavam tudo parado esperando para comemorar a tão sonhada vitória contra o Brasil. Por isso que pensa, e eu falava assim, ó, quer ter o gostinho de jogar com o Brasil de novo? Espera 4 anos, que aí a gente vai te dar o gostinho, vocês vão perder na nossa casa. Foi só 7-1. E aí eu ganho até hoje, né? E aí, foi bom pra você? Porque 7-1, tanto que eles tinham certeza que eles iam ganhar do Brasil. Tanto é que eles comemoraram a vitória porque ganhou. E aí, infelizmente, depois a gente perdeu esse posto, né? E eu ganho até hoje chacota, tipo assim, não era o gostinho de ganhar de novo? Uhum. Foi algo assim, espetacular. Detalhe, eu trabalhei 3 vezes mais, porque eles foram pra gelataria para poder comemorar a nossa vitória na época, né? Beijo pra Lid, beijo pro Thiago que chegaram aí a tempo. Então, assim, foi muito bom conhecer um pouco da cultura deles. E tem, assim, um pouco de... Eles têm um preconceito, infelizmente, com cor, né? Isso ainda tem. Já vi cenas que me fizeram chorar, inclusive. Só que quando você conquista a confiança deles, que é muito difícil, você tem eles para sempre, sabe? Eles são muito fiéis. Nunca ofenda um alemão. Como? Perguntando assim, tem certeza disso? Tá falando a verdade? A palavra deles é igual ao do cristão que deve ser. Sim, sim, não, não. Se eles te falaram uma coisa absurda, igual eu namorei com um alemão, quase casei, na verdade, com o Stefan Henk. E quando ele chegou no Brasil... minha filha, que você voltou pro Brasil? Por quê? Não, nem me fala. Mistura de Matt Damon com Leonardo DiCaprio. Você não tá entendendo. Não, para que alemão é tudo um monte bonito. Não. A maioria é bonito. Lindo, lindo. Meu Deus, até hoje não achei um igual. Sério mesmo. Aqui na Barra você não vai achar mesmo não, filha. Eu acho que eu vou voltar pra lá. Lá é o natural, né? Loiro dos olhos azuis é natural, verde. E eles gostam do cabelo preto dessa cor. É incrível. Meu apelido... É porque eles estão acostumados. Por isso que eu falo, a gente gosta o que é raro. Lá pra eles, esse traço é raro. As mulheres chegavam até mim e falavam assim... E eu tinha já 1 ano e meio sem sol, né? Então eu tava muito mais branca. Aí elas, ich möchte gerne dessa Farbe haben.
Eu quero essa cor pra mim. E lá tem o creme, não sei se você já viu, que você passa hidratante que fica a cor de bronzeado. Ah, já vi. Aqui no Brasil tem também. Bem, né? Achei o máximo, porque eles gostam disso. E eu era índia disfarçada do Mato Grosso. O meu apelido lá, né? E aí eu tava falando do alemão, né? Quando eu cheguei pra Isso. ele, falei, porque ele entregou 3 carteiras, sempre fumava. O pessoal fuma muito lá. De Marlboro, 2 isqueiros e me entregou. E ali eu entendi que ele estava deixando o vício de muitos anos. E aí eu perguntei, Missuzica, você tem certeza disso? Quantos anos você fumando? Você vai deixar assim? Porque sabia que eu não gostava, né? Aí ele, não preciso responder 2 vezes para cumprir o que eu falo. Nem te prometer. Meu sim é sim, meu não é não. My nine is nine, my nia is ya. Eu, uau! Aí eu tive que reverter a situação e Aham. entender que sim, sim, não, não. Independente do que for, do que acontecer. Vi. É uma coisa que eu acho interessante, assim, nem é nada. A questão da língua. Quanto tempo você demorou para você ter segurança mesmo para falar? Porque o inglês a gente demora muito tempo para aprender e você, pelo que eu vi, você aprendeu até rápido o alemão. E é uma língua muito mais difícil que o inglês. 4 meses. Ele me deu 4 meses. Como, gente? Então você teve facilidade. Menina, necessidade. Porque não tinha brasileiro. Aí eu ficava assim no espelho. Olha que louco. Eu queria falar português. Aí eu olhava no espelho e falava, eu estou falando português. Porque eu não ouvia português. Era só alemão, italiano e a língua de todas as pessoas dos seus países de origem. Então era uma mistura. Quando eu ouvia muito, era o português, né? Só que é falta de educação você falar a sua língua, né? Quando tem, tipo, você tá na Alemanha, você tem que falar alemão. Então, eles não falavam. Tanto é que a gente era corrigido o tempo todo. Então, eu não tive escolha. E sempre foi na raça, literalmente, de tipo assim, vai depender Mark e kaufe eine Brot für mich. Eu não entendia. E aí, esse que pegou meu cabelo e me ensinou como é que Kildre a porta pro Petieri, lembra? Fecha a porta. Ele mandou ele no Pennymark comprar pão, que é Brötchen. Nada a ver com pão. Então eu tive que ir umas 3 vezes para entender que ele queria pão. Então eu tive que aprender literalmente na raça. E aí eu chegava nos alemães, por isso que hoje eu gosto muito de falar em libras. Porque lá eu tive que desenvolver a Libras. Tipo, eu não conseguia me comunicar verbalmente e eu queria entender o que estava escrito. E aí eu pedia para o alemão ler em alemão, no sotaque alemão. Aí foi quando eu comecei a desenrolar, sabe? Mas era muito do nosso dia a E você dia. até hoje lembra o alemão, porque você não fala com constância, né? E você lembra até hoje. Não falo mais. Sim, bom, não passo fome. Eu escrevia muito em alemão, sabe? O meu desabafo na época de faculdade, quando eu voltei, era em alemão. E eu, às vezes, ainda falo palavras em alemão. E eu gostei muito mais do que o italiano, inclusive. Mais do que o italiano. Quem me ensinou. Você aprendeu italiano? Sim, um pouco. E quem me ensinou não foram meus chefes que eram italianos. Uma amiga, Aisha, que era da Arábia. Olha que louco. Nossa. Ela que me ensinou um pouco de italiano, que eu falava, eu te ensino um pouco de português, mas você me ensina um pouco de italiano. E aí foi quando a gente começou a trocar, mas eles mesmos, era, tipo, tinha que ser alemão, e um pouco de italiano quando eles estavam em família. E assim, não foi fácil. Não foi fácil. Eu chorei muito até desenrolar um pouco. E as celebrações lá, né? Porque eles têm o Natal, como que eles celebram a Páscoa, ou algum, não sei, a Independência, como que é? As celebrações do alemão. Olha, é muito formal. Mas Oktoberfest é uma festa. Gente, É a festa, né? é a festa. Eu trabalhava, olha, eu chegava
Depois eu fiquei sendo gerente praticamente da gelataria, né? Então eu abria e fechava. Eu que chegava às 6, 7 horas da manhã, a gente só tinha meia hora de almoço, meia hora de janta normal. Mas quando era verão ou Oktoberfest, já chegou vezes de eu trabalhar durante a semana, 19, 20 horas. 19, 20 horas. Diretão, diretão. Porque eles rodam a noite com aquela festa, sabe? Que aquele chopp, realmente. É quando eles ficam mais espalhafatosos, sabe? Mais alegres, mais informados. Aberto. É isso, exatamente. Natal é bonito. Tem a questão de fazer a árvore de Natal fora, sabe? De presentes. E de fazer os bonequinhos. Os bonequinhos é muito bom. Quando você faz de neve, né? Blocos de neve mesmo. São as que mais eles gostam. E assim, uma coisa interessante no verão é que a maioria deles tem moto. Porque eles amam adrenalina. E é assim, eu tenho a moto pro verão. Moto pro verão. Sabe? E valorizam também a questão dos dias normais, dias de pai, mais mãe, mas não é tão assim, para tudo, sabe? E promoção. Promoção é quando muda de estação, né? Estação? Verão, inverno. Quando vai a discussão, eles põem tudo em promoção, né? 90% de desconto, assim. Mas é muito bom. É muito intenso. E por que você decidiu voltar? Você ficou com saudade? O que foi? Sim, eu voltei para o Brasil. Geralmente eles não fazem isso. Você vem nos países de origem, passa férias e volta. Não, você não volta. Mas graças a Deus eu voltei. E aí eu fiquei lá mais um ano, só que aí eu voltei para o Brasil por causa da saudade. Eu realmente senti bastante e vi que já estava ficando fria. Mas não dava para você vir e ir assim, não? Não. Passar as férias? Pois é, eu ainda tentei, tipo, 4 meses aqui, né? Eu consegui fazer uma vez só. Porque eles queriam que eu ficasse constantemente. E aí o frio traz muita. Realmente o sol traz alegria, né? E lá o inverno é 8, igual, né? Acho que nos Estados Unidos também, 9 meses. Na verdade, a gente tinha 3 meses de verão, e aquele verão bem friozinho. Então eu comecei a sentir muito. Eu vi muito. Uma coisa que me deixou muito medrosa foi ver a quantidade de brasileiros que voltaram para os seus países de origem com depressão. Porque sentiram muito o baque do clima. Não tem que os brasileiros, os alemães são frios como o clima? Então, realmente, eles não têm muito calor humano. E eu sou muito família, né? Aí eu comecei a perceber que eu precisava voltar. Aí eu vim. E foi uma recepção maravilhosa, viu? Família Batista, que você conhece? Direito à Banda Municipal lá em Aragaço me recepcionando, fogos de artifício, a família em peso, com faixa, foi uma coisa louca. Foi lindo. Ai, Vivi, que bom. Vi, você tem mais alguma coisa a acrescentar? Porque, nossa, foi maravilhosa a nossa conversa. Ai, que bom. Já agradeço desde já por você ter aceitado esse convite. Ai, obrigada. Eu que agradeço. Olha, uma mais curiosidade. Obrigada, sim. Eu fiquei lisonjeada. Falei, uau, eu espero que eu contribua de alguma forma, porque eu fiquei nervosa. Falei, meu Deus, eu na live, pensa com a minha Cindy, que já rodou o mundo todo, praticamente. Rapaz, imagina, eu não fui nem em Portugal, nem na Alemanha ainda, mas eu conheço muito, porque eu gosto de culturas, né? Tanto é que eu comecei essas lives com essa intenção. Sim. E aí a série de lives foi por causa disso, pelo meu amor à cultura, sabe? E aí eu falei, talvez eu acrescento isso também na vida de muitas pessoas que possam estar passando por aqui e assistindo um pouquinho sobre do que é morar em outro país, ou estudar, como que é a cultura, como que é o jeito das pessoas, o estilo de vida da pessoa diariamente, a rotina, porque muda totalmente, né? Uhum. E hoje, inclusive, eu até coloquei, eu convidei um americano para minha aula. A gente está tendo aula pelo Zoom, porque não está tendo aula presencial, né? E eu convidei um americano no meio da aula, ele entrou.
E os alunos tudo assustaram, porque eles não esperavam, né? Aham. E aí ele foi falando. Ele falou, olha, nós somos diferentes de vocês, porque nós somos mais reservados, a gente não é tão aberto igual brasileiro, a gente não faz isso, não faz aquilo. E os meninos ficaram todos assim, teacher, obrigada por essa oportunidade, a gente nunca conversou com o americano. E aí eles foram vendo que realmente a cultura deles é diferente. E aí, assim, isso é o mundo todo é diferente, né? E olha que eles estão aqui em cima, imagina do outro lado, né, do oceano. Nossa! Assim. Então, muito, né? Sim. Então, igual eu fui para a China e eu trouxe uma menina para falar da China, é milhões de coisas diferentes. Uau! Tipo, é o extremo, né? Então, assim, tudo é diferente. Mas eu acho muito rico isso, muito legal, muito. Nossa, eu sou fascinada. Mas eu te agradeço muito, Vivi. Você é muito simpática, você mora no coração da minha família. Eu sou grata a você demais. Você sabe disso? Porque você que falou de Jesus para o meu irmão e ele, através de você, ele conheceu a Cristo e muito obrigada. Eu sou grata a você muito até hoje. Amém. E assim, eu vou parar de falar, senão eu vou chorar. Eu também. Eu passei rímel, por favor. Muito obrigada. Deus te abençoe. Amém. Continue te dando tudo de bom que você merece muito, viu? Amém. Beijão. Gente, obrigada por ter passado por aqui. Obrigada, Vanildo. Obrigada, Lide. Obrigada, Cindy, por essa rica oportunidade.